Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço sua visualização. Deixe o like, inscreva-se no canal e acione o sininho, tá? Para você receber as notificações do próximo vídeo. Estamos encerrando agora, então, os assuntos de Apocalipse, do livro de Apocalipse, falando sobre o arrebatamento, juízo final, o julgamento dos povos, e vamos falar um pouquinho do lugar onde ficarão os salvos. Muitas pessoas têm algumas dúvidas, né? Nós vamos morar para sempre no céu? Como será? Deus vai destruir a terra? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Já sabemos que os ímpios ressuscitarão para o julgamento, serão lançados juntamente com Satanás e seus anjos, o falso profeta, a besta, no lago de fogo. Serão destruídos, né? E aqui a palavra de Deus fala para nós. Vou deixar aí três versículos para que vocês possam meditar. Muitas pessoas que acreditam que por ter o Senhor Jesus, eu já aceitei Jesus, eu já estou no céu, já sou perdoado, já estou salvo. Não é bem assim não, viu? Ser salvo significa ser salvo para sempre, tá? É algo que é para sempre. E nós sabemos que somos falhos, somos passíveis ao erro. Então é uma luta contínua, é um aprendizado contínuo, é um esforço contínuo nosso. O pecado do homem, uma vez que ele aceitou a Cristo como Salvador, ele recebe o direito à vida eterna. Ele tem o seu nome escrito no livro da vida nesse momento. Só que, de acordo às suas atitudes, como nós falamos no vídeo passado, alguns que aceitaram até de início foram muito bem, depois se corromperam. Esses terão a salvação? Não. E eles não aceitaram? Então fica aí para a gente pensar. A natureza pecaminosa do homem, ela não foi totalmente purificada. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo a qual nós estamos no intuito, aquilo que nós pretendemos, não é assim? A palavra de Deus fala em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, ou já está condenado, porque não crê, não aceitou. Em Hebreus 12:14 diz, a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, primeiro, eu tenho que crer. Se eu tenho a oportunidade de me batizar, fazer a minha profissão de fé, passando pelas águas do batismo, e também procurar santificar minha vida, ter uma vida condizente à palavra de Deus. Porque diz em Mateus 7:2, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então eu tenho que lutar contra a minha carne para fazer a vontade do Pai que está no céu. E entendemos isso. Então, onde será a Jerusalém de Deus? João 14:1-3 diz, não se turbe o teu coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver você esteja comigo. Então, onde será? Aonde Jesus estiver, nós estaremos com ele, porque ele comprou para si um povo próprio com o seu sangue. Ele fez um sacrifício por todos, mas aqueles que o quiserem serão chamados filhos de Deus, porque foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 3, versículo 11 e 12 diz, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o nome do meu povo e um novo nome. Então, olha só, quando Jesus arrebatar o seu povo nas nuvens, nós ficaremos um tempo
com ele, nos deliciando, gozando e conhecendo os segredos, porque tem um versículo que diz que Deus tem os seus segredos. Então ali ele vai revelar para os seus segredos. Quando essa terra for purificada, ela não será destruída, ela será purificada. A palavra de Deus diz: e pelo fogo os seus elementos se desfarão. Então ela será purificada, Satanás e seus anjos jogados no lago de fogo, os ímpios ressuscitarão para o julgamento e também serão lançados para lá, e a terra vai ser purificada. Por isso que diz que ela desce do céu. Então a Jerusalém de Deus desce, será implantada na terra, sendo que nós teremos acesso a Deus. Não haverá mais essa separação. Deus não vinha no Éden, toda a viração do dia conversar com Adão, então isso vai retomar a acontecer. Olha só, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga vida já passou. Apocalipse 21, versículo 2 ao 4. Então ela descia, João viu ela descendo do céu. Então essa cidade vem. Por quê? Porque Deus, ele até quis dirigir o povo de Israel, mas o que eles fizeram? Pediram um rei. Não, nós queremos um homem, nós queremos um rei, porque o Deus nós não vemos. Olha a linha de raciocínio do ser humano. Então foi colocado o primeiro rei, que foi Saul. Mas o primeiro plano de Deus não era esse. Então nós agora teremos um rei sobre a nossa vida, que é Deus. Teremos uma cidade onde não haverá mais nenhum tipo de dor. E aqui diz: e eles serão meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E limpará dos seus olhos toda lágrima, pois não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não foi isso que nós lemos? Então, como será a eternidade na santa cidade, que desce do céu da parte de Deus, né? Em Apocalipse diz no versículo 11 que ela resplandece com a glória de Deus, o seu brilho como uma pedra preciosa, como jaspe, e clara como cristal. Ela tem um muro de bronze, 12 portas que representam as 12 tribos de Israel, e anjos junto às suas portas. Nas portas estão escritos os 12 nomes das tribos de Israel. No versículo 16 diz que a cidade é quadrangular, o seu muro de jaspe e a cidade toda de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Ela tem um rio cristalino, um rio de cristal. Existem árvores frutíferas de toda qualidade. E existe uma árvore que serve de remédio para as nações. Quer dizer, não haverá mais nenhum tipo de doença. Não haverá mais remédio, esse que você vai na farmácia para tomar. Porque não haverá doença neste lugar. E vi, no versículo 22 diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então João está dizendo aqui, olha, não vai ter mais sinagoga, não vai ter mais igreja. Por quê? Porque Deus será o nosso templo e o Cordeiro. Então nós teremos acesso direto a eles. A cidade não precisa de sol, diz o versículo 23, e nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus o ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão à luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então aqui já está mostrando como será
a cidade santa. Quando Jesus diz, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, então existem mansões celestiais que serão ofertadas aos santos. Ainda fala sobre uma coroa que será dado para cada um, que nós receberemos uma pedra com o nosso novo nome. Não vou colocar todas as passagens para que o vídeo não fique muito longo, mas você pode verificar já no final do livro de Apocalipse, e no início também, quando fala da carta às igrejas, ele está dizendo, ao que vencer, darei um lugar dentro dos meus muros. Ao que vencer, darei uma pedra com novo nome. Ao que vencer, então você pode ler essas passagens, que você verá o que é que Deus reserva para o justo, onde será esta cidade, que a palavra está muito clara, que será aqui na terra, sendo que nós teremos acesso a Deus. E para finalizar, eu vou citar um versículo que vai fechar isso, que vai provar isso, que é o Salmo 37, 29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Sendo que será uma nova terra, um governo celestial, um governo de Deus, uma vida diferente, uma vida espiritual. Não é mais essa vida que nós vivemos aqui, nessa correria, nessa violência, nessa confusão, nessa, como que se diz assim, divergência de placas de igreja, de doutrinas, de religiões. Isso não existirá mais. Então que nós possamos nos esforçar para obedecer a palavra de Deus. A linhagem correta é aceitar, passar pelo batismo e obedecer a palavra. Deve haver uma santificação nossa para que nós possamos, como se nós tivéssemos assim entrado numa faculdade e vamos passar pelo exame final para sermos aprovados. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, 8. Aos covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, o que pratica feitiçaria, o idólatra, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Então que nós possamos observar a palavra de Deus, para que de repente, mas isso aqui não tem nada, uma pequena coisa, venha nos privar de entrar no lugar onde Deus tem preparado para o seu povo. Deus te abençoe grandemente e fica para ti, meu amado e minha amada, um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.